Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Como vai você? Hoje irei reagir a um post de uma jovem que colocou no Twitter o atual X de Elon Musk, que colocou alguns comentários bíblicos usando textos da Bíblia sem os seus contextos. Eu quero junto com vocês aqui ver como que os nossos jovens que pouco têm conhecimento da Bíblia utilizam esse livro tomando-o como um livro comum, e de fato ele é, mas esquece que está lidando também com um livro sagrado. Então a nossa reação será sobre este pôster que utiliza da Bíblia. Irei ler alguns textos aqui para vocês. Diz assim a postagem desta jovem: decidi reler a Bíblia e comentar como se fosse um livro qualquer. Ela já começa a menosprezar a autoridade do livro que ela vai ler. Tem um ditado aí que diz, no meio da juventude, que nunca devemos julgar o livro pela capa. Mas aqui ela já deixou bem claro que ela vai fazer comentários da Bíblia como se fosse um livro qualquer, sem relevância nenhuma. Todo comentário dela já vai ser desprezado, porque ela está lendo um livro que não vale nada, que é um livro qualquer, sem crédito para ninguém. Tipo assim, é a linguagem dela. Então eu já quero pedir a vocês que não se assustem com a linguagem dos nossos jovens, essas linguagens atualizadas. Tomem cuidado com linguagens ofensivas, especialmente aquelas que são de baixo calão. Então haverá palavras aqui que eu vou sublinhar, não irei produzi-las aqui para vocês. Mas ela diz assim, tipo assim: Caim e Abel levaram as ofertas deles de boa para Deus. Caim levou coisinhas da terra e Abel, para se aparecer, levou a melhor ou a maior ovelha do rebanho dele. Deus tirou Caim da situação infértil e amou a oferenda de Abel. Caim ficou muito com raiva. Eu mudei a palavra que ela usou aqui porque é uma palavra de baixo calão que eu não vou reproduzir. E atribui a Deus o que Caim fez com o seu irmão quando Caim matou Abel. Então eu quero reagir e comentar este ponto que ela coloca aqui. Ela escreveu Deus de letra minúscula, classificando Deus como se fosse um qualquer Deus. Se ela está citando o texto bíblico, nós temos no hebraico a apresentação de o Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. Então faltou nela um pouquinho de temor, na verdade pouquinho não, bastante, todo o temor de não atribuir a letra minúscula para Deus. Mas nós entendemos. Então, o objetivo dela aqui é criticar aquilo que aconteceu lá quando Caim levou a oferta para Deus, uma exigência do próprio Deus, e o Senhor Deus não aceitou a oferta de Caim, e na verdade não aceitou só a oferta de Caim, não aceitou nem o próprio Caim. Em contrapartida, aceitou a oferta de Abel e do próprio Abel. Por conta disso, então, ela nos informa que Caim matou Abel, e matou mesmo. A pergunta que nós poderíamos fazer para ela, e ela não responde aqui no texto que ela comenta, é por que é que Caim matou Abel? E a própria Bíblia nos responde isso. Caim era do maligno. As obras que ele realizava eram obras más. Então, você, jovem, antenado, animado, curtidor, cuidado com as suas obras, porque obras más não são aceitas por Deus, ainda que você faça com boa intenção. Mas tem mais. Ela diz, a jovem que fez a publicação, uma rivalidade que só existiu porque Deus menosprezou o cara aqui, Caim. Você ser menosprezado por Deus não deve ser fácil. Eu estou do lado dele nessa história. Então ela está do lado de Caim, que era do maligno. Então ela confessa, sem conhecer o texto, que ela está do lado do maligno. Não era para se estranhar. E o fecho que ele dá em
Deus, depois de ter matado o próprio irmão, e aí ela dá uma risadinha aqui porque ela tem palavras na mente, e ela diz assim, não respiro. E ela faz a citação do texto aqui, ela publica o texto dizendo do primeiro homicídio, ela tirou da Bíblia o texto, que diz assim, Gênesis 4, versículo 8, apenas aqui na postagem dela só tem os versículos, ela nem se preocupou em colocar referência, né, para pessoas que não têm familiaridade com esse livro, que ela diz que é um livro qualquer, saber qual é o capítulo, ela apenas coloca o versículo, que diz assim, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E ela faz aqui um grifo apenas nesta passagem. E aí o comentário dela é este, eu tô chocada com o tanto que a galera vivia. Adão morreu com 900 e poucos anos, na verdade 960. Tudo isso numa época sem TikTok. É óbvio, a tecnologia avançada é do século 21. Nós estamos falando aqui numa era primitiva, bem antiga, que havia outros meios de comunicação. Mas ela faz aqui, né, um paralelo que não tinha TikTok, não tinha Twitter, não tinha Spotify e outras coisas mais. Eu ia odiar e me matar. Segundo ela, se ela vivesse naquela época, ela não só iria matar o irmão, mas iria se matar. Um perigo que jovens afirmam hoje que é um meio que fala sem sabedoria, não sabe do que está falando. Mas eu entendo o comentário dela. E ela continua. O Deus do Antigo Testamento era intenso demais. Criou os humanos. Depois se arrependeu porque achava todo mundo um lixo cuspido. Linguagem dela. O divo, uma forma pejorativa de se referir ao Deus Todo-Poderoso, uma maneira desrespeitosa, diz ela, o divo tinha o poder de colocar bondade no coração dos humanos? É uma pergunta. E ela mesma responde, tinha, mas achou melhor fazer um genocídio mesmo e salvar só Noé e a família dele. E ela usa uma outra palavra de baixo calão. Está revoltadinha porque não tem conhecimento da história da redenção. De fato, o registro de Gênesis capítulo 6, que ela faz a referência, e ela cita apenas aqui o versículo 23, diz assim, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E ela cita o versículo 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Ela está fazendo referência àquele episódio da Arca de Noé, que o mundo da época estava em total rebelião contra o Senhor Deus. Não havia um justo na face da terra. E Deus, sendo justo, criador de todas as coisas, ele é o autor da vida e ele também é o autor da morte. Não há injustiça da parte de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, inclusive acabar com cada um de nós que estamos aqui. Ele não seria injusto em momento nenhum. Ele foi gracioso quando ele preservou a arca para que Noé e a sua família fossem salvos. Somos gratos a Deus por ter preservado aquela família, porque se nós estamos hoje aqui, porque houve preservação, senão nenhum de nós estaríamos aqui, nem inclusive a querida jovem fazendo o comentáriozinho dela. Mas vamos lá, continuando. Ela diz, eu sempre fico muito chocada que a família de Noé legalizou o incesto tal e qual a família real britânica. Ela está fazendo aqui um juízo de valor de que se toda a humanidade no dilúvio foram extintos, é claro, ficou só Noé, a esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras. E foram desses que a humanidade começou a se multiplicar. E ela atribui a isto um incesto. Eu não sei de onde ela tirou isso, qual livro que ela fez a pesquisa, ou quem foi o tutor dela para orientar ela desta maneira. Mas vamos lá. Ela então cita aqui Gênesis capítulo 9, capítulo
10 e coloca aqui apenas alguns versículos. Eu vou ler aqui os versículos. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. De fato, foi isto mesmo que aconteceu. Só que ela atribui a isto um incesto. Depois ela explica para nós aí o que ela entende por incesto na Bíblia. Mas ela diz mais. O comentário dela é este. A linguagem dela. Véi, Sara e Abraão não podiam ter filhos, porque Sara era estéril. Até aí tudo bem. Só que Sara teve a brilhante ideia de pedir para Abraão se relacionar. Eu estou usando a minha linguagem aqui, porque ela usou outra linguagem de baixo calão, se relacionar com Abraão. Vocês entenderam, né? E ele aceitou e engravidou a Mona. Ela está fazendo a referência aqui a uma serva que Sara tinha dentro da sua casa, uma concubina, numa linguagem bíblica, que era Agar, uma egípcia, quando Abraão esteve lá no Egito com Sara. E aí ela coloca entre parênteses, e ela humilhou Sara porque conseguiu engravidar. Eu tô horrorizada, que babado. Ela leu o texto e ficou assustado com o que o texto nos informa. De fato, foi isso mesmo que aconteceu. Quando Agar ficou grávida, ela começou a destratar Sara, a sua senhora, porque Sara não tinha filho e ela tinha o filho. Mas naquela cultura, o filho na barriga de Agar seria de Sara e de Abraão. Mas Agar ali teve uma atitude que surpreendeu a muitos e por conta disso Agar vai sofrer uma penalidade, coisa que talvez a nossa jovem aqui não quis citar. Mas contudo, o Senhor Deus estava com Agar também e com o filho que estava no ventre de Agar. E ela publica aqui uma imagem de alguém dentro de uma banheira, no seu momento íntimo, lendo a Bíblia com a cara assustada do que estava lendo. Mas ela continua. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra porque, segundo ele, ninguém lá prestava. Abraão perguntou, mas se tiver pelo menos 10 pessoas boas lá, tu vai destruí-las junto com o resto? Deus disse que salvaria todo mundo se tivesse 10 pessoas boas lá, mas não tinha. Letras garrafais dela. Eram todos fãs de Neymar. Ela faz aqui uma chacota, dizendo que Neymar é um promíscuo, que Neymar é um prostituto, e até enquadrando Neymar como um homossexual, porque ela faz referência aqui a Sodoma e Gomorra. Isso mostrando a total irresponsabilidade e desconhecimento do fato histórico que nós temos registrado nestas 2 cidades que ela citou aqui, Sodoma e Gomorra. Deveria ter citado, o que é que aconteceu posteriormente. Mas ela continua. E piora, os anjos foram para aquele lugar inóspito e as pessoas queriam abusar eles. Ló, querendo muito receber o título de pai do ano, então ela coloca Ló, que era sobrinho de Abraão, alguém que estava atrás de título. Ofereceu as próprias filhas para serem abusadas. Meu irmão, por muito menos, Suzanne Richthofen fez o que fez. Comentário dela, fazendo paralelo do que Ló fez com as 2 filhas naquele episódio lá dentro daquela cidade promíscua que queria oferecer as suas filhas virgens para aqueles homens perversos daquela cidade, em vez de aqueles homens abusarem dos anjos. O texto que ela cita é este. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e clamaram
por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Ela coloca o texto aqui para fazer referência ao que ela fez um comentário antes, que Ló estava disposto a oferecer as suas 2 filhas para serem abusadas por aqueles homens perversos da cidade de Sodoma, em vez daqueles 2 varões que entraram na casa dele. O ponto aqui é que aqueles 2 varões, amigos, simboliza ou representa a divindade, a glória de Deus. O que Ló faz, apesar da limitação dele na cidade de Sodoma, é querer demonstrar que Ló ama mais a glória de Deus, mais as coisas divinas do que as coisas aqui da terra, ainda que sejam as suas 2 únicas filhas virgens. Se você se assustar com isso, depois você pode ler o que o Senhor Jesus disse, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, que o Senhor Jesus disse: aquele que amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Ló está fazendo aqui é demonstrando que ele ama mais a Deus do que as próprias filhas. Mas é uma atitude desesperada de alguém que está vendo a perversidade no coração do ser humano. Perversidade que demonstra muitas vezes nas palavras ou nos escritos que as pessoas colocam aí nas suas redes sociais. Perceba a relativização dos nossos jovens com a Bíblia. Nós lamentamos o desrespeito que muitos jovens imaturos, infantis, inconsequentes têm com a nossa simples fé, a nossa fé cristã. Que dificuldade os jovens ateus têm quando se vale de um assunto que pouco lhe é familiar. Como pode você querer se valer de um assunto que você não tem propriedade sobre os fundamentos, querer trazer lições bem práticas para o dia a dia, influenciando muitas pessoas com os seus comentários daquilo que é coisa santa? Lamentamos esta atitudes, rogamos que vocês possam, de fato, se empenhar num conhecimento prático, ainda que existem textos que são difíceis de entender. Eu aqui concordo que nós, se tomarmos textos do Antigo Testamento na sua literalidade, você terá grandes dificuldades. Como você pode ter uma chave de interpretação, fazer uma hermenêutica de um assunto que você não tem familiaridade com aquilo? Como que você quer entender as coisas santas com a sua mente carnal? Coisas que se discernem espiritual e você quer entender de forma carnal, limitada, numa visão exclusivamente humanista, secular, totalmente relativizando as coisas santas. O mundo moderno onde vivemos é o mundo do relativismo moderno, tudo é relativo. O que foi dito aqui ou pego por esta querida jovem, sem sabedoria nenhuma, fazendo comentários, relativizando textos bíblicos, é de uma afronta sem igual àqueles que têm uma mente sadia, que se dedicam a um estudo profundo para tentar errar menos. O que nós fazemos é estudar com seriedade textos que nos são apresentados para caminharmos naquele caminho menos complicados. Mas vimos aí que jovens inconsequentes, para não dizer delinquentes, se valendo de assuntos
tão sérios como esse. É uma oportunidade que aqui nós temos de fazer comentário, de te incentivar a você, jovem, que se encantam com a fé cristã, que até tem a Bíblia, ainda possa ser um livro bem comum, um livro qualquer, como ela disse. Ok, eu te incentivo, faça isso, leia mesmo, mas leia com uma ótica que você vai encontrar uma verdade absoluta neste livro. E quando você encontrar esta verdade absoluta, eu não tenho dúvidas nenhuma, meu querido amigo e amiga, que esta verdade irá te libertar. E se de fato você for liberto, verdadeiramente sereis livres, livres exatamente destas atitudes de pessoas que se valem daquilo que não conhece para fazer chacota com a simples fé dos cristãos. Fica essa palavra para você pensar, analisar e junto comigo caminhar de forma de se manter fiel e com sinceridade, não apenas ser superficial. Lamentamos esta nossa juventude que não leva nada a sério. Eu fico a pensar, se pega a Bíblia e faz isso com a Bíblia, o que mais não faz? Lamento dizer que estes jovens, quando vão para uma universidade, qual é o critério que eles usam para tratar de assuntos sérios? Você que está aí cursando uma medicina, uma faculdade de direito ou qualquer outro curso, se você relativizar tudo, que profissional você vai ser na sociedade? Que relevância terá a sua participação na sociedade? Que bem você causará para o teu próximo com esta mentalidade de relativizar tudo? Então saiba que existem absolutos e que a Bíblia apresenta absoluto que é inegociável. Então você abra a tua mente, seja antenado, seja para frente, tenha uma mente contextualizada, mas não deixe que o desrespeito faça parte da sua vida com aquilo que você não tem conhecimento. Deixo aqui um grande abraço para você, meu querido amigo, e eu rogo para que o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, seja contigo onde quer que você esteja e tenha misericórdia de ti e te guarde de todo mal. Um grande abraço.